que realmente está dando certo. Então, eu vou só cumprimentar todo mundo de novo para registrar aqui as pessoas presentes, como está dando início agora a nossa audiência pública. Eu sou presidente da sessão, por ter feito o requerimento da propositura desta audiência. Então, cumprimento o ilustríssimo senhor Marcos Antônio Guarino Henriques, comerciante. Cumprimento o ilustríssimo senhor Ivan Gonçalves Amorim, provedor do Hospital Misericórdia de Santos Dumont. Cumprimento a ilustríssima senhora Jaqueline de Almeida Aguilar Dulce, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Santos Dumont, representando também a Câmara de Dirigentes Lojistas. Cumprimento o ilustríssimo senhor André Coelho Borges de Medeiros, presidente do Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Santos Dumont, e cumprimento a ilustríssima senhora Odiné Valéria de Almeida Amorim, superintendente da Vigilância em Saúde do município. Cada convidado, e cumprimento também os vereadores que estão aqui presentes, tá? Agradeço a participação de vocês, desejo a todos e todas uma boa noite. Você que está nos assistindo em casa pode mandar seu comentário, seu questionamento, sua intervenção para nós, que será lida ao final desta audiência. Cada participante terá 10 minutos de fala e ao final a gente vai ler as perguntas do público. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto é o secretário dessa sessão e ele estará ajudando aqui nesta audiência pública. Então, gente, como nós tivemos alguns problemas técnicos, eu vou diminuir a minha fala e só queria registrar que eu fiz um estudo dos documentos que vocês apresentaram para nós, dos comerciantes, né, da cidade de Porto Feliz, da cidade de Volta Redonda, sobre tratamento precoce. Eu analisei todos esses documentos e eu queria só ler os meus encaminhamentos, tá? O que eu acho que tem que ser feito em Santos Dumont, para a gente passar a palavra para os convidados e depois para os vereadores. Então, o que eu sugiro para Santos Dumont é o que está sendo feito, por exemplo, na cidade de Viçosa e em outras cidades que têm números baixos de mortes e números baixos de contaminação de Covid. Né? E o que está sendo feito hoje e o que foi feito no ano passado. O que a gente ainda pode fazer. A vacinação começou, mas a gente sabe que está atrasada a vacinação, nós temos poucas vacinas, então nós estamos em plena pandemia, infelizmente esse ano, e as medidas preventivas elas precisam voltar, precisam continuar acontecendo, porque a vacinação da população de Santos Dumont, da população brasileira ainda vai demorar. Então, quais são os meus encaminhamentos? Distribuição de máscara nas ruas, bairros e distritos, isso precisa continuar. Criação de barreira sanitária com higienização interna dos veículos e aferição de temperatura. A barreira sanitária deve voltar, né? O carro de som tem que continuar como está acontecendo, não pode interromper como aconteceu em Santos Dumont. Teleatendimento sobre Covid e saúde mental, isso precisa acontecer. A gente percebe o alto índice de problemas com a saúde mental das pessoas. Ouvidoria em Santos Dumont precisa ser criada em Santos Dumont para realizar denúncias sobre eventuais fura-fila na vacinação e sobre qualquer problema sobre a política de enfrentamento ao Covid. Essa ouvidoria precisa estar funcionando para a população encaminhar as suas demandas. Eu entendo que tem que evitar aglomeração nos bancos, nas filas. A fiscalização precisa ser intensificada nesse sentido. Amparo aos moradores de rua com lavatório, abrigo, chuveiros, isso tem acontecido em várias cidades. Divulgação dos gastos do município e dos recursos que estão sendo recebidos para enfrentamento da pandemia. A prefeitura agora está mandando para os vereadores, mas a prefeitura pode fazer um canal no seu próprio site para facilitar o acesso dessas informações pela população. Limpeza e higienização das ruas, isso foi feito no início, muito bem feito pela prefeitura, mas já tem um tempo que isso não ocorre. Testes em massas da população do teste de Covid, né? Por exemplo, Viçosa faz milhares de testes. Isso pode ser feito em Santos Dumont. Todo mundo, gente, precisa fazer sua parte na luta pela conscientização e pela prevenção, e assim nós venceremos. E para encerrar, a prefeitura precisa pagar os adicionais aos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, eles estão trabalhando na linha de frente do Covid, precisam receber seus adicionais em dia. Falta o adicional Covid, falta o adicional no final do ano para eles receberem, e eles estão trabalhando. Boletim informativo de casos Covid, eu já sugeri ao governo municipal
o boletim informativo por bairro, para a gente entender onde estão os focos de Covid na cidade, isso é muito importante. Eu sugeri na nossa audiência, né, na semana passada, só que nós tivemos problemas técnicos, e vou sugerir de novo, que a gente possa montar uma comissão e visitar a cidade de Viçosa para acompanhar o que eles têm feito lá. Inclusive, já liguei para Viçosa, acho que é importante. A compra de mais 2 respiradores no Hospital de Misericórdia São Jumon, para a gente ficar em dia em relação aos respiradores, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Fiscalização constante tem que continuar. Ação conjunta do comércio para a prevenção do Covid, participação do comércio no comitê. Como eu já falei, o comitê de enfrentamento, de gestão da crise, tem que ser transformado num comitê de valorização da vida e de enfrentamento e de valorização da economia, né? Tem que ser um comitê diferenciado, não pode ser gestão da crise, nós temos que defender a nossa economia e salvar vidas. Então, acho que tem que alterar o formato do comitê, a forma como o comitê ele é montado, assim como foi feito em Juiz de Fora. Eu esqueci de mencionar a respeito do plano municipal de vacinação, né? Em Juiz de Fora tem um plano municipal, várias cidades têm um plano municipal, que é um documento técnico embasado na diretriz nacional de vacinação, mas aí cada cidade pode ter o seu plano municipal, porque as diretrizes nacionais são diretrizes. O plano mesmo de prática da diretriz tem que ser um plano municipal. O corpo técnico de São Jumon tem que sentar e organizar um texto e publicar esse texto para todo mundo acompanhar como vai ser feita a vacinação, né? Esse plano municipal é muito importante. Então, a minha fala aqui foi totalmente reduzida. Eu gostaria de passar a palavra ao provedor do hospital para que ele possa fazer os seus apontamentos. Ivan Amorim está com a palavra. Ivan Amorim, eu não entendi, o provedor do hospital não está conseguindo falar? Então, Ivan Amorim, o senhor está com a palavra, pode falar. O Ivan está com problema no microfone, é isso? Não vai conseguir falar hoje? Tá, eu vou passar a palavra a uma outra pessoa aqui, enquanto o Ivan vai tentando aí, talvez, desligar o celular, ligar de novo e tentar entrar de novo na audiência. Vou passar a palavra aqui para o Ilustríssimo Senhor Marcos Antônio Guarino Henriques, comerciante. Marquinhos. Olá, boa noite. Vou falar o mais rápido possível, né, no tempo que nos foi colocado. Sou vereador Conrado, sinto-me honrado em ser convidado para esta audiência, na oportunidade, cumprimento pela iniciativa. Boa noite a todos os participantes e os ouvintes. O que dizer sobre esse tema tão delicado? O comércio e a pandemia. Somos julgados por uma pequena minoria de sermos mercenários. Alguns comentários chegam a beirar a sandice das pessoas, nos culpando pelas mortes ora acontecidas em nosso município pela Covid-19. Nos culpam de sermos serviços não essenciais, nos deixam sem trabalhar e não nos ajudam a resolver nosso problema maior. Tipo, o que fazer com vários funcionários que não podem trabalhar? É fácil quando se recebe seus vencimentos, mesmo sem trabalho. É difícil quando não se sabe como fazer para pagar as contas no final ou início de cada mês. O que esse início fala?
senhoras e senhores, deveria haver, por parte do comitê e da prefeitura, verificações mais apuradas sobre a real situação de contaminação em nosso município. Não se pode atribuir a uma parte do comércio o ônus pelo aumento dos casos em nossa cidade. Exemplos. Desde o início da pandemia, as ruas continuam cheias de pessoas, várias sem máscaras, principalmente no calçadão. Desde o início da pandemia, os bancos ficam com filas que não voltam no quarteirão. Desde o início da pandemia, os supermercados ficam lotados, sem contar loterias, farmácias, show, padaria e etc. Na eleição para prefeito e vereadores, nunca se viu tanta gente reunida nas ruas. Não podemos fazer folders para distribuir na rua sobre promoções de nosso comércio, mas os vereadores e candidatos a prefeito distribuíram seus santinhos, seu menor questionamento às autoridades. A lei federal. O Minas Consciente proíbe. A Superintendência Regional de Saúde mandou. Sempre quando não se sabe responder ou tem medo de tomar a responsabilidade para si, as respostas são evidentes. Temos vários questionamentos do comércio a fazer. Por que não deixar funcionar normalmente, fiscalizar, já que se pode contratar fiscais sem concurso público? Por que fechar, multar, intimidar os comerciantes que só querem trabalhar? Sabemos da importância de preservar a vida. Vou repetir. Sabemos da importância de preservar vidas. Temos que utilizar todos os meios possíveis. Álcool gel, distanciamento, máscara, etc. Para combater esse mal terrível. A minha transmissão saiu do PowerPoint? Mas não podemos aniquilar o comércio do nosso município. PowerPoint saiu? Que emprega mais de 60%, 70% da mão de obra de nossa cidade e é responsável por mais de 50% da nossa arrecadação, como disse bem o vereador Conrado no início da sua fala. Nosso hospital com 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria faz parte da macro-região. Mais de 90 municípios, incluindo o Juiz de Fora. Pode ter 200, 300 vagas, que eu acho que não vai dar para tantas cidades assim. Nossos internados nunca responderam por mais de 50%, seja na UTI ou na enfermaria. Nosso comércio contribuiu para a Secretaria de Saúde com uma sugestão para enfrentamento da Covid-19, realizada pelo senhor Ramon Bittencourt e empresário Cedomonense. Dossiê este que deu excelentes resultados em algumas cidades e municípios afora pelo Brasil, questionado pelo vereador Conrado, com certeza. Enfim, temos a consciência plena que devemos trabalhar em conjunto para que nossa cidade sofra menos com essa pandemia. Não somos responsáveis pelas internações e mortes. Devemos andar lado a lado, prefeitura e comércio local, para termos uma cidade próspera e futurista. Este texto inicial reflete a opinião de um morador dessa cidade, não apenas um comerciante. Esqueçam divergências políticas, esqueçam animosidades pessoais. Senhor prefeito, o senhor foi eleito com 10.599 votos, num total de 28 mil. Ou seja, senhor Betinho, de cada 4 votos, o senhor praticamente recebeu 1 voto. Será que não tem gente aí que é do comércio? Esse monte de gente que votou no senhor? Em uma cidade com 47 mil habitantes, será que o nosso comércio não resultou na vitória da sua eleição para o segundo mandato de prefeito de São Paulo? Senhores vereadores eleitos, senhores vereadores eleitos pelo povo, tenham compaixão com seus eleitores, por favor. Defendam ideias e não interesses. Repito, se fôssemos 50% da força de trabalho e arrecadação do nosso município, somos mais, tá? Esse número chega a 23.500 pessoas, a metade da população de Santo Móvel, envolvidas com o comércio. Tenham mais respeito conosco. Salve Santo Móvel, salve o comércio local. Obrigado, senhor Marco Antônio. Peço ao senhor que possa
posteriormente, me encaminhar esse texto que o senhor acabou de ler, para que eu possa registrar isso, tá bom? Eu já segui a minha fala. Então, o Ivan Amorim já está pronto, né? Antes de passar para o Ivan Amorim, queria lembrar que eu tinha dito anteriormente, mas não foi transmitido, e eu esqueci de mencionar da vez que foi transmitido, é que 54% que o município arrecada vem da tributação do comércio varejista e atacadista. E 62% dos postos de trabalho da cidade se dão pelo comércio de bens e serviços. Isso pode ter sido alterado um pouquinho por conta da pandemia, mas é basicamente essa porcentagem. Ivan Amorim, provedor do hospital, está com a palavra. Obrigado, Conrado. Boa noite a todos. Aproveitando essa oportunidade para poder fazer um resumo do que tem sido a pandemia dentro de Santos Dumont e, ao mesmo tempo, para dar subsídios a todos vocês, né, principalmente ao comércio, né, porque desde o início a UTI Covid que nós conseguimos implementar aqui dentro do nosso hospital era uma retaguarda que dava tranquilidade ao nosso comércio de poder abrir. Isso foi inicialmente dessa forma que foi colocado. Bom, nós conseguimos habilitar desde junho de 2020 10 leitos de UTI. Depois, ao mesmo tempo, nós tivemos 20 leitos de enfermaria. Só que a partir de outubro, nós fomos desabilitados pelo Ministério da Saúde, porque a taxa de ocupação ela era pouco mais de 30%. E para continuar sendo financiada, ela teria que ser acima de 50%. Bom, aí a princípio a Prefeitura assumiu, né, os custos da continuidade da UTI. Isso ocorreu nos 6 primeiros dias de setembro. E depois, em outubro, o Estado entrou junto com a Prefeitura. O Estado estava financiando os leitos ocupados e o município os leitos desocupados. Porque para o hospital, a equipe é a mesma. Se você tiver 2, 3, 10, o efetivo é o mesmo, né? Então, não tinha condição da gente ficar só com o Estado financiando os leitos ocupados. Então, houve essa parceria com a Prefeitura e o Estado, e nós conseguimos fazer outubro. Já em novembro, o Estado já assumiu 100%, mesmo os desocupados. Dezembro, idem, e agora estamos em janeiro, fevereiro, com o Estado financiando esses leitos. Bom, o que está acontecendo no momento, nós chegamos ali para dezembro, início de janeiro, com uma ocupação alta, chegando em alguns momentos a 100% de ocupação. E ao longo de fevereiro agora, a gente tem sentido e a gente tem visto, né, uma queda na taxa de ocupação. Para vocês terem uma ideia, né, hoje, no dia de hoje, a nossa taxa de ocupação hoje é 30%. Só para vocês terem uma noção, a taxa de ocupação no mês de fevereiro, desde 1º de fevereiro, é de 40%. Então, a gente acompanha também Juiz de Fora. Você vê, por exemplo, a taxa de ocupação de Juiz de Fora está em 64,86%, também caindo. A da macro-região, que aí são todas as cidades no entorno aí da macro, de Juiz de Fora, que dá 1.600.000 pessoas, a gente está com um número de 59,75%. Vamos torcer, né, para essa taxa de ocupação continuar descendo, né? Mas, independente disso, né, a Superintendência Regional de Juiz de Fora nos sondou com a possibilidade da gente aumentar de 10 para 12 leitos. Nós corremos atrás, dotamos os leitos com mais a parte de oxigênio, vaga, né? E além disso, respirador, monitor, compramos monitores, né? Chegaram também alguns respiradores, chegaram 4 respiradores do Ministério da Saúde, sendo que um é de transporte, ele não serve para ficar no leito, e 3 respiradores.
Eu tive a oportunidade de ter uma reunião lá com os vereadores, né, onde eu expliquei detalhadamente a nossa falta de respiradores, porque quando o pessoal fala de UTI, cada leito de UTI tem que ter um respirador, senão ele não é habilitado. Acontece que nós tivemos que tirar de outros setores da UTI de baixo, da sala vermelha, da maternidade, quer dizer, diminuímos os respiradores à disposição para não faltar nenhum lá na UTI de Covid. Bom, estamos aguardando se eles vão habilitar a gente com mais 2 leitos, para aí a gente dar mais um pouco de tranquilidade, né? Mas assim, de opção, se a população precisar, a gente ter leito disponível. Bem lembrado aí pelo Márcio Guarino aí, né? Para quem não sabe, o hospital tem atendido a marca região. E por isso que dezembro e janeiro, nós atingimos aí 100% em algumas oportunidades. Mas no momento a taxa de ocupação ela caiu bastante e esperamos, né, que a gente consiga manter isso baixo. Vereador Conrado, muito obrigado pela oportunidade de eu poder compartilhar esses dados e espero que essas informações que eu estou compartilhando com vocês venham subsidiar ações para a comunidade como um todo. Muito obrigado e boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Ivan, pelas palavras. Agora está com a palavra a ilustríssima senhora Jaqueline de Almeida Aguilar Duce. Boa noite a todos. Representando a Associação Social, Ô, Jaqueline, representando o comércio. Tem algum celular perto de você aí? Onde, né? Pede para alguém que está aí, talvez o Marquinho ou o César está próximo. Espera aí, eu vou sair de perto dele. Isso, está dando uma interferência. Boa noite, né? Eu vou falando. Representando a Associação Comercial e a CDL, nós estamos lutando, né, para a abertura do comércio, do serviço, né, do comércio sair, como que fala? Dentro do distanciamento, uso de máscara, né, evitando a aglomeração dentro dos nossos estabelecimentos. Em março do ano passado, né, a Prefeitura montou um comitê de Covid e a nossa entidade só foi convidada depois de praticamente 3 meses. Nós conseguimos entrar no comitê finalzinho de abril, princípio de maio, né, com muita luta. O executivo não nos escuta, sendo que nós somos de grande importância, porque somos mais de 1.000 CNPJs dentro do nosso curso. Hora nenhuma nós somos ouvidos, nós não somos ouvidos. E o que a gente precisa é ser ouvido, é aliado ao coletivo. É o que nós estamos precisando. Os fiscais toda hora batendo nas portas dos comerciantes e eles nos reclamando da falta de até mesmo de respeito com eles, exigindo às vezes algo assim, desnecessário, porque o uso de máscara está sendo feito, o uso do álcool em gel está dentro do estabelecimento, não está podendo ter moderação dentro do estabelecimento, e a gente nem sabe mesmo assim essa moderação mesmo, infelizmente, porque, quer dizer, o dinheiro não passa ficando. Né? Então, assim, chegou essas vacinas agora, sei que são com muita dificuldade, é um número pequeno, mas está na hora de dar uma rede para citar os comerciantes, que é o que sustenta o município. É os comerciantes. Tem empresários que têm mais de 40 anos,
70 anos, tem loja centenária na cidade. Então, quer dizer, as pessoas não abriram ontem. São pessoas que já passaram várias etapas na vida e que estão se ajustando devido a essa pandemia. O importante não é só as nossas vendas, não. É lógico que eu capito o valor, mas acho um respeito não só pela entidade, mas pelos nossos comerciantes, nossos representados. Eu quero desejar boa noite a todos, falei pouco, mas pedir mesmo para que nos ouçam. Nós estamos precisando ser ouvidos. Boa noite. Obrigado, senhora Jaqueline. Seu encaminhamento aqui será devidamente apontado. Agora, com a palavra, Ilustríssimo senhor André Coelho Borges de Medeiros, presidente do Sindicato do Comércio de Bens e Serviços de Santos Dumont. Boa noite a todos. E em especial o vereador Conrado, e aproveito para cumprimentar os demais vereadores presentes. Cumprimento também o Géia, o Ivan, o Saí, os demais representantes do comércio. Eu queria colocar, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque... Compartilhou a audiência no Facebook? Tanto pelo Marcos, tanto pela Jaqueline, é o que eu também sinto e que eu queria passar isso. Eu quero deixar mais ou menos números para vocês. O que acontece? Nós somos mais ou menos no setor... Peraí, só um minuto. Não. Tá bom. Nós somos mais ou menos em torno de 1.300 empresas do setor de comércio e serviços dentro da nossa cidade. No setor de bares, restaurantes similares, nós devemos ser em torno de 400 a 500 empresas na nossa cidade. Então, esse número já chega aí próximo a 1.800 empresas, que são 1.800 famílias, pelo menos. Fora isso, ainda nós temos mais ou menos 400 microempreendedores individuais. No ano passado, de janeiro a novembro, houve em torno de uma perda de 211 postos de trabalho na nossa cidade. Isso representa mais de 200 famílias perdendo renda na nossa cidade. Esses números não estão no CAGED, são números oficiais. Tá? O comércio de Santos Dumont, especificamente o Sindicato do Comércio, durante o período da pandemia, ele fez... nós somos representantes aqui, bancários, do BDMG. Nós fizemos em torno de 70 financiamentos para empresas da nossa cidade. E isso num valor mais ou menos de R$3.500.000, para dar sustentabilidade aos negócios das nossas empresas. Uma coisa que já ficou bem clara para todos, que o comércio não é o vetor de contaminação de coronavírus no nosso município, nem no Brasil. A prova disso é que nós estamos com empresas abertas desde maio, tirando as essenciais, que sempre tiveram abertas, mas desde maio a gente já vem com a abertura de empresas aqui, e até novembro os números estavam estabilizados. O que aconteceu após novembro? Foi a campanha política, foram os eventos que aconteceram na nossa cidade. E isso levou um acréscimo do número de contaminados, que fez com que, no final do ano, a prefeitura tomasse uma postura de fechamento do comércio. Passou 6 dias, houve uma reação do comércio, porque o comércio não está aguentando mais esse tipo de situação, e teve
teve a reabertura do comércio e hoje os números já estão estabilizados. A prova disso é o Ivan mesmo colocou os números aí que estão tranquilos, a gente faz parte do comitê, a gente percebe que há uma estabilização em poucos casos. Uma coisa importante a ser dita, os números, e isso, Conrado, eu acho que tem que ser cobrado da prefeitura, a informação que nós temos, que os números da rede privada dos exames de laboratório de Covid não estão sendo computados oficialmente pela prefeitura. Depois até a Aldineia poderia falar alguma coisa sobre isso, se isso é realidade. Os números talvez não estejam sendo os reais que a gente está sabendo que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo meu particular, que eu fui contaminado com Covid e eu tenho quase certeza absoluta que nem eu nem minha esposa foram computados nesse número. Então, eu queria que isso depois fosse esclarecido para a gente saber a real situação do nosso município. Né? Outra coisa que eu queria colocar, que o comércio, desde o seu início, fez um protocolo de atendimento dentro das suas empresas aqui, das nossas empresas aqui. E esse protocolo vem sendo seguido rigorosamente pelos empresários. A prova disso é que o número de notificações ainda são muito baixos pelo número de empresas que nós temos na nossa cidade. Né? E uma coisa que a gente pede que seja avaliado tanto pela Câmara Municipal como pela Prefeitura é que a saúde ela está atrelada à saúde econômica do município. Não existe condição da gente ter uma cidade saudável com números de saúde bons, tendo uma economia devastada. A cidade fica sem arrecadação, ela fica sem dinheiro e não tem como fazer as ações para conter esse vírus ou até mesmo para dar cabo aos projetos da área de saúde que a prefeitura tem. Não podemos esquecer que a única doença não é só o Covid. Existem outros casos na nossa cidade. Né? E outra coisa que eu peço é que haja mais diálogo entre prefeitura, comércio e Câmara. É necessário que haja esse diálogo. Há poucos dias, a prefeitura soltou um decreto ilegal e inconstitucional que poderia ter sido resolvido sem ruídos se houvesse esse diálogo. É isso que a gente pede, é isso que nós estamos dispostos a levar a cabo junto à prefeitura e à Câmara. Agradeço a oportunidade de falar e estaremos aqui junto para esclarecimentos se for necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado, ilustríssimo senhor André Borges, e esse apontamento aqui foi anotado, esse problema que aconteceu na semana passada, e nós vamos registrar isso na conclusão da audiência pública, no encaminhamento também. Até porque o comércio ele gera arrecadação e aquilo é transformado em serviço público. Então, a arrecadação do município com o comércio transforma em serviço público. Com a palavra agora, a representante do governo municipal, Odineia. Valéria. Odineia está ouvindo? Odineia Valéria de Almeida Morim, superintendente da Vigilância em Saúde do município de Santos Dumont. Boa noite, Conrado. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade.
né, nós estamos aqui praticamente completando um ano da pandemia, e os números, realmente, a tendência agora é eles estarem diminuindo, mas eu comecei participando desde o início, desde o primeiro caso que foi notificado. O primeiro caso que nós recebemos a notificação foi no dia 6 de março de 2020, né? Estamos próximos de completar um ano. Desse primeiro caso, foram muitas histórias, muitos acontecimentos, muitas tristezas, né? Algumas perdas significativas, perdas importantes para a nossa cidade, né? Várias perdas importantes para a nossa cidade. Então, Conrado, eu, né, falo em nome da Vigilância em Saúde, em nome do nosso serviço de prevenção do município, serviço de vigilância em saúde, serviço que a gente tem procurado acompanhar todos os casos, acompanhar as pessoas, acompanhar os pacientes que foram notificados, os pacientes que foram acometidos pela doença. Muitas coisas aconteceram, né? Era um ano de pandemia, que começou em dezembro, né? Que foi o primeiro caso que foi de nosso conhecimento, foi em dezembro de 2019 em Wuhan, né? Na China. A partir daí, essa doença se espalhou pelo mundo, né? Foi realmente uma pandemia, que é a disseminação de uma doença de uma forma mundial, quando uma doença se espalha de uma forma mundial por todos os países, é considerado uma pandemia. E, infelizmente, chegou ao Brasil, chegou aos estados e chegou ao nosso município de Santos Dumont. O que eu posso estar falando, o que eu posso estar colocando para vocês? Esse nosso primeiro caso, que foi notificado dia 6 de março de 2020, ele era um paciente que chegou do exterior. 7 dias após ele retornar ao Brasil, ele começou a apresentar os sintomas, ele ficou isolado durante os 14 dias, e no final desses 14 dias foi realizado um exame e ele testou negativo. Então, ele não era um caso positivo. Então, esse foi o nosso primeiro caso. O caso foi descartado, ele está dentro dos descartados. Mas, posteriormente, nós tivemos outros casos notificados e aí, então, nós tivemos casos positivos. Em março mesmo, nós já começamos a receber notificações, algumas notificações, e dentre elas nós tivemos o caso positivo. E daí, nós começamos a receber, né, casos de pacientes mais jovens. No início foram pacientes mais jovens, houve contaminações em grupos familiares, mas no quantitativo reduzido, vamos dizer assim. Quando nós chegamos no mês de outubro, os casos sim começaram a aumentar, e aí nós tivemos, né, no mês de novembro, dezembro e janeiro, nós tivemos um aumento muito significativo nas notificações. O André colocou a questão da notificação dos casos particulares, que é um questionamento, né, uma dúvida de várias pessoas. Não, nós recebemos sim, nós temos um sistema de notificação, esse sistema ele é online, tá? Então, cada paciente que é diagnosticado, tanto na parte pública, no setor público, quanto no setor privado, nos laboratórios particulares, consultórios particulares, nós recebemos essa notificação. Inclusive, que às vezes nós chegamos a receber 3 notificações de um mesmo paciente. Nós chamamos de fontes notificadoras. São serviços que notificam para nós e que nós recebemos dessas fontes notificadoras. Às vezes nós recebemos 3 notificações de um mesmo paciente, já recebemos até 4 notificações de um mesmo paciente, mas nós conseguimos fazer
essa exclusão do SCAD, né, das notificações, ele permanece apenas uma notificação no sistema, mas as outras. Odineia caiu? Odineia, está nos ouvindo? Enquanto nós arquivamos, porque... Odineia, seu microfone está desligado. Caiu a internet dela. Enquanto a Odineia volta, voltou. Odineia, seu microfone está desligado. Tá. O último minuto da sua fala não saiu para nós. Os últimos 30 segundos. Falando a questão das notificações do setor privado, né, do setor particular. Então, nós recebemos tanto notificações do setor público, quanto notificações do setor privado, né, do setor particular, de consultórios, de clínicas, de laboratórios, é o que a gente chama que são as nossas fontes notificadoras. Então, todo serviço de saúde que ele tem um CNES, que ele é registrado, que ele é cadastrado como um estabelecimento de saúde, existem portarias, existem resoluções que orientam a notificação para o serviço de vigilância epidemiológica e vigilância em saúde. E nós recebemos essas notificações. Já aconteceu de nós recebermos 3 a 4 notificações de um mesmo paciente, né? Porque o paciente passou por alguns serviços e ele foi notificado. Então, o que nós fazemos? Nós mantemos uma notificação, as demais notificações nós arquivamos, mas para considerarmos em termos de dados epidemiológicos, nós consideramos apenas uma vez aquele paciente. Então, nós recebemos sim, eles são computados. Inclusive, já teve dia de nós recebermos um quantitativo maior de pacientes notificados do setor privado até mais que do setor público. Só que isso é feito com muita ética, com muito controle e através de um sistema de notificação. Eles são computados, eles também, se necessário, são acompanhados, sim. Qualquer coisa que eles precisem da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, eles têm acesso e eles podem fazer contato conosco. A qualquer momento eles podem fazer contato conosco. Em relação aos serviços, né, do comércio, aos serviços de acompanhamento e aos serviços que nós temos no município. Eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para agradecer ao comércio. Durante todo esse período da pandemia, o comércio foi nosso parceiro, tanto em relação a orientações, né, eles fizeram um resumo de todas as orientações que nós havíamos passado, e a obrigatoriedade pelo uso de máscara. Isso foi um apoio muito grande que nós tivemos, foi um controle muito grande que nós tivemos, e hoje, inclusive, a gente até faz nos comentários que as pessoas, às vezes, em determinados locais que elas residam, que elas estejam, elas não usam não, porque tem muito hábito, às vezes, de estar utilizando a máscara. Mas quando elas vêm para o centro, quando elas vêm para o comércio, elas trazem a sua máscara e elas sabem que elas só podem entrar no comércio a partir do momento que elas estejam utilizando a sua máscara. Então, isso para nós é muito bom, é muito importante e nos ajuda bastante nesse controle e já nos ajudou muito também nesse controle da pandemia. Então, né, nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer. Eu sempre tive contato com o meu Gilmar, que foi o presidente anterior, com o André, né, no comitê também, e agora espero também estar participando com a Jaqueline, que é a nova presidente. Pode contar conosco, se precisar, a gente também gostaria de fazer essa parceria. É muito importante que a saúde e os demais
estabelecimentos, os demais setores da nossa cidade estejam juntos, estejam unidos. Saúde a gente não consegue fazer sozinho, não tem como fazer saúde independente, isolado, dizer que vamos conseguir trabalhar de uma forma isolada, não vamos conseguir. É importante que nós estejamos de mãos dadas, participando ativamente, participando da parceria, tanto o setor público, quanto o setor privado, quanto a rede hospitalar. Então, esse momento é um momento de muita... Eu acho que a gente deveríamos aproveitar esse momento para fazer várias reflexões, aproveitar esse momento para fazer grandes levantamentos, grandes avaliações da nossa cidade, da nossa vida de um modo geral, mas principalmente da importância de estarmos juntos, da importância de trabalharmos em parceria em prol do nosso município. Eu acho que se trabalharmos todos de uma forma mais unida, de uma forma mais próxima em prol do nosso município, nós todos teremos muito a ganhar e com a nossa população muito mais. Obrigado, Odineia. Todos os convidados falaram. A secretária de Saúde não participou da audiência, justificou. Então, agora eu quero passar a palavra aos vereadores. E aí eu começo com o Sebastião Ramos, Tiãozinho Formoso. Se ele quiser fazer algum apontamento, está com a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, Conrado, pela sua iniciativa. Agradecer a todos que participaram da audiência. E eu queria dizer o seguinte, que eu, como vereador, estou à disposição da cidade de Santos Dumont, do povo de Santos Dumont, do comércio de Santos Dumont, para que juntos nós possamos achar uma saída para que as percas sejam as menores possíveis, né? Tanto na parte de vida de pessoas, como na parte de emprego, do comércio. Eu acho que só a nossa união dos vereadores, da prefeitura, do comércio e das pessoas em si, né? Para que possamos fazer a diferença e possamos tentar diminuir o máximo possível as perdas. Eu não sei se eu posso fazer, eu queria fazer uma pergunta, Conrado, para a senhora Odineia, em questão de, igual está tendo a vacinação dos idosos acima de 90 anos. Se tem uma equipe para fazer esse atendimento na zona rural, distritos e entre outros. Sebastião Ramos, Tiãozinho Formoso, é o seguinte, tem alguma pergunta no Facebook? Não. Nenhuma intervenção não, né? Não, tudo bem. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra para todos os vereadores, aí assim que todos os vereadores falarem, a gente passa para a Odineia. E se alguém tiver alguma pergunta também, a gente vai abrir no final, então. Então, okay. Dando sequência aqui, vereador Nilton. Boa noite, Conrado. Está me ouvindo, Conrado? Estou ouvindo, pode falar. Boa noite a você, a todos os colegas vereadores, boa noite ao público presente aí, né, ouvintes, ou melhor, as pessoas que estão nos prestigiando aí, a dona Odineia, o Marquinhos, os demais aí. Eu quero só cumprimentar aí, eu também sou vítima do Covid, comentar e dizer ao público, tem que respeitar as normas. Ser muito rigoroso com você próprio. Você sendo com você próprio, você está ajudando a comunidade em geral, preservando a sua integridade física e preservando os demais. Usando EPIs, que é a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, evitando aglomerações, coisa assim. Porque só quem passou o problema que sabe. Então, tem que levar a sério. Já tivemos também uma reunião com a dona Odineia lá na Câmara, aí eu questionei para ela sobre o tempo, que eu achei que o tempo estava sendo muito longo,
ela mostrou para a gente, me colocou a par como é que é o processo certo, que agora, no momento que a pessoa tem a suspeita do Covid, já está entrando com medicamento automaticamente. Isso foi muito importante, essa ação. Isso vai nos ajudar muito e vai não sobrecarregar muito o hospital, e a gente vai poder combater isso em casa, já está já tá com vírus, né? Então, em casa você consegue monitorar e se resguardar mais para evitar expor mais o público e ficar ocupando o hospital, sobrecarregando. Infelizmente, tem que seguir as normas para que a gente consiga estender a vacina a todo o povo brasileiro, todo mundo, né? É só o brasileiro. As doenças vêm de lá também para cá, né? Como veio. Então, é isso que eu quero dizer. Muita consciência. Só quem tem o problema é que sabe. Mais boa noite, e o público presente estiver assistindo, tenha consciência. Ajuda a gente, ajuda uns aos outros. Cobre das pessoas, porque para não adianta você que jogar a culpa em alguém, se você não está cumprindo, fazendo a sua parte. Então, é muito importante isso. Não adianta você não fazer a sua parte e querer contar o problema dos outros. Seja responsável. Mais boa noite. Obrigado por participar. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Nilton. Agora com a palavra, o vereador José Abut. Lembrando, gente, que a todos que estão nos assistindo, se alguém tiver alguma pergunta, estiver assistindo no Facebook, tiver alguma pergunta, pode fazer no comentário, que o vereador Sebastião Ramos, o Tiãozinho Formoso, vai ler essa pergunta aqui. Vereador José Abut. O seu microfone está desligado, vereador José Abut. Clica no meio da tela aí vai aparecer o microfone. E agora? Agora sim, agora sim. Então, boa noite a todos, boa noite, vereador Conrado, parabéns aí pela sua iniciativa. Boa noite aos meus amigos da Associação Comercial, Jaqueline, André, Marcos. Boa noite ao meu amigo particular, o Ivan. A Odineia, parabéns pela sua fala, Odineia. Boa noite aos meus amigos vereadores e aqueles que estão me ouvindo, que porventura eu esqueci, eu deixei de falar o nome. Eu quero dizer que, com relação ao exposto pelo André, Jaqueline e o Marcos, para não tornar repetitivo, eu não vou ficar aqui repetindo o que eles falaram, mas é exatamente o que eu penso. Todos eles estão cumprindo um papel, estão falando com propriedade da situação do comércio de Santos Dumont. Com relação ao Ivan Amorim, que deu o diagnóstico do hospital com relação ao Covid, isso serve de base para a gente poder raciocinar e dar opiniões embasadas em alguma coisa de concreto. Porque a gente sabe que a doença, a pandemia, ela é regional. Em determinadas regiões ela está muito grave, e em determinadas regiões menos grave. Não quer dizer que Santos Dumont não possa vir a ficar grave. Pode haver um surto. Se eu estiver falando errado, besteira, que alguém pode me corrigir. Mas, na minha opinião, Santos Dumont não está tendo um surto. Santos Dumont está num período de pandemia, mas está sob controle. E está sob controle por quê? Porque o comércio, a indústria, os prestadores de serviço, está cada um fazendo a sua parte. A prefeitura está fazendo a parte dela. Então, eu acho que agora, com o advento da vacina, que já está refletindo na diminuição dos casos mais graves em todas as capitais, a gente já viu que os leitos estão diminuindo o coeficiente de utilização dos leitos. Isso é proveniente também da vacina. E a gente tem que aproveitar essa onda de otimismo com a vacina e tentar salvar o comércio de Santos Dumont. Não é com medidas impróprias, não. Nós vamos continuar usando a máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, tudo que for de bom, tudo que tiver que ser feito. Eu
na minha opinião, o comércio de Santos Dumont está disposto a fazer. O que nós não podemos é tomar atitudes que venham a prejudicar o comércio por achismo. Vamos fechar o comércio que vai diminuir. Não é assim, o comércio não é o causador, não é o propulsor, não é o vetor da pandemia, na minha opinião. Como nós estamos numa audiência por todos, nós temos o direito de falar, e eu estou falando a minha opinião. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para a Odineia a mesma pergunta que eu fiz para ela quando ela nos deu a honra de ir lá na Câmara, naquela visita que ela fez à Câmara, que eu perguntei se Santos Dumont teria um plano de vacinação específico para a cidade ou se nós seguiríamos um plano de vacinação do Estado de Minas ou do governo federal. Naquela ocasião, ela me respondeu que Santos Dumont seguiria o plano do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de dizer que esse plano de vacinação, na minha opinião, se a gente seguir o plano de vacinação do Estado, eu acho que nós estamos mais próximos de acertar. Porque o plano, ele não é que Santos Dumont não tenha competência de realizar o plano. É que a gente pode querer interferir na elaboração do plano, achando que está ajudando, e a gente criar muitas dificuldades, muitas polêmicas para aprovar esse plano. Se a gente seguir o que está pré-estabelecido, conforme nós seguimos o Minas Consciente, eu acho que nós temos mais possibilidade de acertar. E, no mais, eu queria dar uma boa noite a todos e fiquei muito satisfeito com a fala de cada um de vocês. Todos foram muito bem até agora nessa audiência. Muito obrigado. Vereadora Sandra Cabral, obrigado, vereador José Abud. Vereadora Sandra Cabral, está nos ouvindo? Enquanto a vereadora Sandra Cabral não aparece aqui na nossa transmissão, o vereador Keylon Mazilão. Senhor presidente, honrado, muito boa noite, em nome do qual cumprimento os demais colegas vereadores, senhora coordenadora de Vigilância Sanitária, André Borges, representante do comércio, da Associação Comercial, no qual eu também cumprimento os demais representantes e comerciantes, ao público que nos acompanha. Senhor presidente, eu penso que o momento é de seguirmos adiante em relação ao comércio e à pandemia. Já temos um melhor conhecimento da doença, dos cuidados, das práticas profiláticas. Não há, nesse momento, pelo menos nesse momento, motivo para retrocedermos. Eu acho importante analisarmos o protocolo de Porto Feliz, de Volta Redonda, que até foi nos encaminhado por um integrante de representação do comércio local. A proposição de Vossa Excelência acerca de visitarmos Viçosa, né? Parece que tem boas práticas lá também, as quais me interessaram, me chamaram também a atenção. Mas eu penso que, em regra geral, quanto ao comércio de Santos Dumont, é mais fácil nesse momento falarmos o que não deve funcionar. Não tem condição nesse momento de a gente trabalhar com um show, com um evento, não. Mas o comércio básico de bens e serviços, roupas, material de construção, alimentação, esses têm que seguir. Os restaurantes com o devido espaçamento, com o devido cuidado. Nós podemos, eu penso que, fazermos a abertura, ampliarmos o horário de funcionamento já além das 22 horas, até pelo menos a 0 hora. Eu acho que isso não teria fator impactante de forma negativa. Eu acho também que não necessariamente são objetos descartáveis, como os copos, a obrigatoriedade do comércio usar copo descartável também, que faria diferença. Eu acho que o copo de vidro bem lavado, o sabão está provado que ele elimina o vírus em razão da gordura. O copo de vidro ele é usado individualmente. Então, para esse comércio, bar e restaurante, é o espaçamento mesmo de mesas. E o comércio em geral de roupas, construção, bens e serviços, 8 às 18 normalmente. Eu penso que o momento é de seguirmos com os cuidados
e trabalharmos de forma normal. Eu acho que não há necessidade, nesse momento, de retrocesso, até porque o Executivo Municipal já facultou a feira livre aos domingos, que é um movimento comercial, mas que a gente sabe claramente que gera aglomeração, até necessariamente. As pessoas vão, convivem, consomem, e o posicionamento das barracas me parece que gera, de fato, aglomeração. Então, eu acho que devemos manter a feira com fiscalização, com procedimentos sanitários. Claro, podemos sim. Então, se abrimos já para a feira, eu acho que nós podemos contemplar os outros setores comerciais da cidade de forma cuidadosa, mas de forma normal. E, em havendo a subida de números, o Executivo tem a ferramenta de frear no que for possível, fazer um certo retrocesso, lamentavelmente, mas em razão de se os números forem novamente subindo, nós temos ferramentas aptas a fazer o recuo necessário. Mas eu penso que, no momento, nós podemos caminhar com segurança e com trabalho. Muito obrigado pela proposição, muito obrigado pela audiência e eu estou à disposição também. Essa é a minha observação. Obrigado. Obrigado, vereador Keylon. Vereadora Sandra Cabral, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite aí para o Conrado, de uma forma especial, pela iniciativa de estar fazendo essa reunião online. Eu acho que foi muito esclarecedora, mas no momento quero somente estar parabenizando a Odineia pelo trabalho que ela vem fazendo na cidade de Santos Dumont. É uma pessoa que tem a minha admiração pelo trabalho. Sempre que a gente precisa, né, de alguma informação, de alguma coisa, o telefone dela sempre está disponível, a gente liga, ela atende, responde, quando não pode, manda, né, mensagem para a gente. Então, eu queria agradecer ao Odineia de uma forma especial por esse momento que está passando, né, uma pandemia, um momento difícil para toda a população de Santos Dumont, uma coisa nova, né, para todo mundo, e acredito e tenho visto que ela tem tirado isso aí de letra, está sabendo administrar muito bem. Está de parabéns, Odineia, pelo belíssimo trabalho, e os demais ali da linha de frente também, que estão ajudando nesse momento difícil, está de parabéns. Qualquer coisa, eu entrarei em contato, tá? Muito obrigada por tudo. Obrigado, vereadora Sandra Cabral. O vereador Tiãozinho do Formoso, o vereador José Abud fizeram perguntas, então a Odineia, se puder nos responder, e também já peço ao Sebastião Tiãozinho do Formoso se confirme se há alguma pergunta também online. Sim, eu tenho mais duas perguntas. Pode fazer de Você uma vez. Já pode fazer? Eu tenho um questionamento quanto ao número de horário de ônibus e o que ocasiona aglomeração dentro dos mesmos. E a liberação de apenas 3 carteirinhas para idosos e deficientes. Quem fez a pergunta foi Yasmin Grearducci e Gina Silva. E a outra pergunta? Essa pergunta é para quem? Para a Odineia? Isso. Não, essa pergunta fala sobre os ônibus. Eu não sei se refere a ela. Acredito que sim, né? Porque é sobre aglomerações, a diminuição de quantidade de pessoas de andar nos ônibus, horário de ônibus, e ter liberado só 3 carteirinhas de deficiente e de idosos. A segunda pergunta também, acredito que seja para ela. O vereador Keylon Manzilão até fez o comentário. E a pessoa que fez a pergunta foi Fátima Pinto. Qual a lógica de não poder usar o copo de vidro e poder usar o prato e talher? E por que aberto até às 22, se há distanciamento e restrição de pessoas? O horário deveria ser até às 0 horas. Quanto à minha pergunta... Quem fez essa pergunta, essa última pergunta? Quem fez essa última pergunta foi a Fátima Pinto, a senhora Fátima. Quanto à minha pergunta, eu sou questionado por um amigo meu que é do comércio, e eu acredito que, igual eu falei, nós temos que unir forças
e conhecimento. Queria agradecer também o Ramon pelo estudo dele, que nos levou lá na Câmara, deixou uma cópia com cada um. Acho que tudo é bem-vindo, né? Tudo que for para melhor, para nós sair dessa, todos são e salvos. Inclusive, falando de pessoas e de comércio. A minha pergunta é o seguinte: ele me procurou, o Matheus do Oba Uba, ele me procurou e falou: Tião, eu tenho 100 litros de álcool 70 para fazer uma doação e eu tenho 10 borrifadores. E eu tenho uma ideia, eu queria que você passasse para os responsáveis da área. Eu fiz até um comentário com a Udinei, fiz com a Francine Travades, que é responsável pela área, e ele me ligou e falou: Sr. Tião, não me procuraram. Ele deu a ideia o seguinte: ele falou: Tião, eu fico imaginando se as mesmas pessoas que fizessem os fiscais, que fossem orientar para o uso de máscara, andassem como um dos borrifadores, que já fizessem a higienização. Ele falou nos locais com maior número de aglomeração, tipo casa lotérica, fila de casa lotérica, banco, passeio de cima, calçadão, início e final. Tipo, igual o Keila Manzilão, nosso vereador, falou, igual vai começar as feiras. Que esses mesmos fiscais que servem, que fazem o trabalho de fiscalização, que fizessem de orientação e de higienização. Essa é um questionamento que eu tenho a pedido do Matheus do Oba Oba. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora Odineia também, se ela tem um plano de vacinação para os distritos. Igual agora está tendo a fase de vacinação acima de 90 anos. Eu represento a cidade inteira e todos os distritos. Eu vou te dar um exemplo do meu distrito, lá, Conceição do Formoso, do nosso, né, Conrado? E de todos. Lá nós temos 3 ou 4 idosos acima de 90 anos. E eu queria saber se tem um plano de vacinação, tanto para esses como para os outros distritos. Porque daqui a pouquinho vai passar para a fase de 80, você já tem um número, já tem um levantamento do número desses idosos nessas comunidades, nessa área rural. E consequentemente, de acordo com for baixando a idade, até para que não possa haver uma demora, né? Você imagina, uma pessoa com 80, 70, 90 anos deve estar ansiosa para tomar essa vacina, como todos nós. É essa pergunta que eu tenho para fazer. E te agradecer mais uma vez e agradecer a todos os participantes, a você também, Odineia, pelo que você respondeu para nós na reunião da Câmara. Te agradecer também. Então, para a gente encerrar, a Odineia conseguiu anotar todas as perguntas ou elas terão que ser refeitas? Não, sim. Consegui. Tem perguntas do público, perguntas do vereador José Abud, perguntas do vereador Sebastião Ramos. Acho que só. Sim. A primeira pergunta em relação à vacinação na zona rural, né, e o Sebastião complementou com o plano municipal de vacinação. Sim, nós estamos começando a fazer já começamos a fazer o levantamento. Está dando para ouvir? Tá, bom. Estamos ouvindo. Só peço ao vereador Sebastião Ramos que possa desligar seu microfone, por favor. Pode falar, Odineia. Pode falar, Odineia. Vamos a fazer o levantamento. Está me ouvindo? Posso falar? Está dando para ouvir? Estamos ouvindo. Sim. Nós já iniciamos o levantamento, já solicitamos aos enfermeiros que fizessem o levantamento dos idosos, né, de cada unidade básica de saúde pertencente a cada PSF. Já iniciamos na zona urbana e já estamos nos preparando para iniciar na zona rural. Já conversamos, já fizemos contato com as enfermeiras, ela já nos passou o quantitativo e já vamos iniciar na rural também. Todos os idosos, tanto da zona urbana, tanto
dos bairros quanto da zona rural, todos serão atendidos acima de 90 anos. Nós já começamos na sexta-feira fazer os idosos, Aqui, ó, verifique se você audiência está online. E agora nós já estamos avançando para a zona rural. Então, podem ficar tranquilos, nós estamos distribuindo, às vezes, três equipes, estamos fazendo o máximo para atender o máximo de pessoas possíveis, para que não haja atraso. Dentro do nosso quantitativo de funcionários, nós estamos fazendo as equipes para que elas possam circular tanto pela zona urbana quanto pela zona rural. Já vacinamos, já conseguimos vacinar um quantitativo bem, vamos dizer assim, bastante alto, né, dos nossos pacientes, dos nossos idosos acima de 90 anos. Quanto ao Plano Municipal de Vacinação em Santos Dumont, que o Zezinho, né, o vereador Zezinho Abud fez a pergunta, o questionamento. Sim, nós estamos finalizando o nosso Plano Municipal de Vacinação em Santos Dumont, com todas as particularidades que nós precisamos considerar, mas nós estamos fazendo esse plano em consonância com o plano do Ministério da Saúde e com o plano estadual, da Secretaria Estadual de Saúde. Por quê? Nós não temos autonomia para mudar os grupos prioritários. Então, nós podemos fazer algumas especificações, mas nós não temos autonomia para fazer mudanças. Inclusive, algumas alterações, algumas trocas que nós pensamos que poderiam ser feitas, que poderiam ser realizadas, nós fomos informadas que não, que nós precisamos aguardar esse planejamento do Ministério da Saúde, esse planejamento da Secretaria Estadual. Qual que foi uma dessas trocas que nós solicitamos? Em relação aos povos indígenas, nós não temos povos indígenas em Santos Dumont, né? Nós não temos comunidade indígena, mas nós temos comunidades quilombolas. Então, o que nós solicitamos? Que nós pudéssemos colocar a comunidade quilombola no lugar da comunidade indígena. Nós pudéssemos fazer uma antecipação. Porque a comunidade quilombola, ela está contemplada dentre os grupos prioritários, mas ela ainda vai aguardar um tempo, ainda vai esperar um momento ainda para que elas sejam contempladas. E o que nós pedimos? Que pudéssemos antecipar, atender a comunidade quilombola, já que nós não temos comunidade indígena. E o que nos foi respondido? Que não, por enquanto, nós precisamos aguardar. Nós não podemos fazer essa troca. Então, dentro do nosso plano municipal, ele precisa ser adequado à nossa realidade, mas nós temos que fazê-lo em consonância com o Plano Nacional do Ministério e o Plano Estadual de Minas Gerais. Nós não podemos avançar dentro dos grupos prioritários. Em relação a ônibus, aglomeração em ônibus, na última reunião que nós tivemos, foi levantado essa questão e nós solicitamos que retornasse os ônibus, as linhas de ônibus, retornassem ao seu horário normal, para que não houvesse essas aglomerações, para que não houvesse esse desconforto das pessoas e até um possível risco de contaminação. Então, foi levantado e foi nos passado que seria feita uma solicitação junto às empresas de ônibus para que isso pudesse acontecer, para que isso pudesse ocorrer, para que não houvesse aglomeração dentro dos ônibus. Em relação às carteirinhas, me parece que segue o decreto do município, né, com a redução de carteirinha, visando ao número a redução de aglomerações também.
Em relação ao copo de vidro e copo plástico, realmente, é uma incoerência, né? Pedir o copo de vidro e o Tem quantas pessoas assistindo, Raquel? Ser de plástico. O copo ser de plástico e o vidro e o prato ser de vidro. Quanto? Ao contrário. Mas, o que sucede? Às vezes, ali naquele momento da lavagem do copo, às vezes no momento daquela higienização, corre-se o risco de não dar tempo, às vezes, de uma troca de outra, de fazer uma boa higienização, sendo que a água e o sabão realmente é o melhor veículo de eliminação do vírus, né? Um dos melhores veículos de eliminação do vírus é realmente a água e o sabão. Inclusive para as mãos, a lavagem no local onde há oportunidade de se utilizar a água e o sabão para lavagem das mãos é excelente. Usamos, sim, o álcool em gel para aqueles locais onde não há como se utilizar a água e sabão. Mas no copo, né, no copo de vidro, no copo utilizado nos estabelecimentos, às vezes, pela própria quantidade de pessoas, pela rotatividade, pela demanda que está acontecendo no momento, isso pode ser um pouco comprometido. Então, o copo descartável, na maioria das vezes, né, nesses determinados setores, nesse momento, né, da pandemia, nesse momento de controle, é o mais indicado por conta do risco menor de contágio. Então, por isso que se orienta o uso do copo descartável. Ele vai ter um custo maior? Sim, infelizmente sim, mas ele vai dar uma segurança maior para as pessoas. Ele vai diminuir mais o risco de contágio. Então, por isso que se solicita, por isso que se orienta que se use o copo descartável. Pela facilidade, pelo risco de contágio e pela higiene mesmo, né, das pessoas, pelo o controle da higiene. E em relação à distribuição do álcool, me foi oferecido, né, pelo Matheus. Eu achei excelente a ideia e passei para a gestão, que a gestão ficou de estar fazendo um levantamento junto ao jurídico sobre essa doação, se haveria algum impedimento, se haveria alguma restrição, e ficou de dar um retorno. Então, foi passado para a gestão, sim, e a ideia é excelente, vai agregar muito no nosso trabalho de prevenção, e foi dito que seria verificado, que seria levantado junto ao jurídico essa doação, se haveria alguma restrição ou algum impedimento para o recebimento dessa doação. Ô, Diné, você conseguiu responder todas as perguntas, certo? Sim. Então, gente, para a gente encerrar nossa audiência, nós já estamos com 2 horas online. Tá certo que tivemos problemas técnicos, né, mas nós estamos aqui há 2 horas. Eu acho que nós já excedemos, né, o tempo. Eu gostaria de pedir a todos que até domingo, todos os que falaram, tantos vereadores, se pudessem me encaminhar alguns encaminhamentos. Eu já anotei alguns da fala de vocês, da fala de todos, dos vereadores também, algumas ideias do que foi dito, mas se vocês quiserem me encaminhar no WhatsApp alguns apontamentos, que eu vou levar para a submissão da Câmara. Se for possível levar na segunda-feira, eu vou levar na segunda-feira. Se for possível levar na outra segunda-feira, levarei na outra segunda-feira. Então, não deixe de encaminhar até este domingo esses apontamentos. Tá bom? Então, fica aí esse prazo. Ok? Eu gostaria de fazer uma última colocação, se possível, rápido, em relação à prevenção, em relação ao uso das máscaras. As pessoas que estão, né, recebendo a vacina nesse momento, que estão sendo protegidas, imunizadas, gostaria muito de solicitar que continuem utilizando as máscaras, continuem com os cuidados, com o uso de lavarem as mãos com água e sabão, ou a utilização de álcool em gel, evitar aglomeração e
e principalmente a questão das máscaras, porque a vacina, ela demora um tempo ainda para poder fornecer os anticorpos, ela demora um período para fazer a soroconversão no nosso organismo e para a criação dos anticorpos, os anticorpos que vão nos proteger da doença. Então, é necessário que, neste momento, as pessoas que tomaram a vacina, que continuem se protegendo e que continuem tendo esses cuidados até que possa realmente no nosso organismo produzir os anticorpos e aí sim acontecer uma prevenção maior, uma proteção maior. Muito obrigada. Obrigado, Adneia. Mais alguém quer fazer alguma consideração final? Porque nós estamos assim, no limite, né? Podemos encerrar a audiência. Conrado, só queria agradecer mais uma vez o seu convite, agradecer a sua iniciativa e agradecer a todos os participantes. Não sei o nome de todos pessoalmente, mas quero agradecer a cada um. E eu gostaria de fazer um pedido, um último pedido final à Odneia, assim que tivesse mais assim, rapidez em resposta, né? Em passar para nós vereadores, porque nós estamos cobrados toda hora da população, para que nós possamos responder em tempo hábil. E quanto à resposta do Matheus, eu queria que fosse a mais rápido possível, porque isso já vem há um mês, há 30 dias, acredito. Vereador. Entendeu? Você imagina uma pessoa que quer ajudar e essa demora na resposta. Vereador, muito obrigado por tudo. Inclusive, vereador, essa sua fala, ela foi registrada, nós vamos colocar no caminhamento da audiência e aí nós vamos submeter à prefeitura esse pedido de resposta em atendimento a essa demanda do Matheus do Oba-Oba, com certeza. Eu acredito que todos os vereadores devem assinar esses encaminhamentos, vamos pedir a todos para assinar e nós vamos colocar isso sim, com certeza, para levar o jurídico, levar a prefeitura. Ok, gente? Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado pela paciência, peço desculpa pelos transtornos. Foi a nossa primeira audiência pública. Hoje nós não tivemos problema de internet, nós tivemos outros problemas com microfone, enfim, mas aí deu tudo certo e agora nós peço a vocês, então, até domingo que possam me encaminhar. Por exemplo, se o hospital tiver algum encaminhamento, alguma sugestão para levar à prefeitura, pode passar para mim. Se os vereadores quiserem, eu já anotei algumas sugestões dos vereadores, mas se tiverem mais... Inclusive, as que foram faladas aqui, peço para me encaminhar, porque às vezes eu esqueci de anotar alguma coisa. Então, são 2 horas de fala, não dá para anotar tudo, então peço a atenção de todos aí sobre isso, tá bom? Os comerciantes também, a associação comercial. Se o Marquinhos quiser me encaminhar aquele documento que ele leu, também, se puderem me encaminhar no WhatsApp. E também, se quiserem me encaminhar por e-mail, é só me pedir o e-mail pelo WhatsApp, tá bom? Então, agradeço a todos. Essa audiência está encerrada. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Agradeço a todos e boa noite a todos e todas. Agradecer, Conrado, pelo convite que foi feito, né, pela entidade, a Odneia pelas explicações, e eu conto muito com você, entendeu? Então, vamos continuar sendo parceiros, porque a saúde, a educação e a economia, ela tem que estar caminhando sempre juntos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Adneia. Ok, gente, muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.